Olá, eu sou a Ru Dias do Perplexidade e Silêncio e hoje eu vou falar sobre a história original da Pequena Sereia. Muita gente conhece essa história somente da animação da Disney e acha que aquela história é a original, mas não é. Na verdade, ela tem uma série de modificações em relação à história original, então eu resolvi contar um pouquinho para vocês. Eu não poderia falar dessa história sem mencionar o autor dela, que é o Hans Christian Andersen. Ele viveu entre 1805 e 1875. Então, quase 140 anos depois da morte dele, as histórias dele ainda causam interesse nas crianças e nas pessoas de forma geral. E ele também escreveu outras histórias famosas, como O Patinho Feio, A Nova Roupa do Rei, entre outras. E eu sempre fui muito fascinada pela obra dele, porque ele foi o início de todos esses contos de fada que a gente conhece hoje em dia. Ele é contemporâneo dos irmãos Grimm, que também eu vou falar em algum momento aqui no canal sobre eles. E ele que começou toda essa onda que até hoje a gente gosta. E um dos meus sonhos sempre foi ter as histórias completas dele, as obras completas dele. E então eu resolvi economizar um dinheirinho e comprar um livro, que é esse que vocês estão vendo aí na imagem. São as fotos do meu livro. Tem todos os contos de fada dele, tem todas as ilustrações que foram feitas na época que ele viveu, lá em 1800 e pouco, das histórias dele. Então são ilustrações muito bonitas, muito antigas, muito clássicas, é bem legal. E esse livro também é comentado pela Maria Tatar, que é uma especialista de Harvard em literatura infantil e em literatura folclórica alemã. Então ela faz vários comentários muito interessantes nas histórias dele, que mostram como é rico e como é cheio de símbolos, tudo que ele escreve. Mas como o objetivo hoje não é falar sobre ele em si, sobre a Pequena Sereia, vamos lá. Para começo de conversa, a história original da Pequena Sereia, ela não chama Ariel e nem é ruiva. Acho que essa é a única mudança que eu não gosto da história original, porque por mim ela seria ruiva sempre, adoro ruivas. E ela também não coleciona coisas humanas como a gente vê na animação da Disney. Na verdade, quem coleciona aquelas coisas é uma das irmãs dela. Ela também não é criada pelo pai dela, o Netuno, como a gente vê na Disney. Ela é criada pela avó dela, que é a Rainha do Mar. Em nenhum momento se menciona a mãe dela, o que aconteceu, nem nada. Só se menciona que ela é criada pela avó. E todas as sereias, quando fazem 15 anos, podem ir para a superfície, ver um pouquinho de como é o mundo dos humanos. Então, na verdade, elas podem ir só uma vez por ano e a partir dos 15 anos. E a Ariel, a Pequena Sereia, como é a mais nova de todas, ela fica muito ansiosa esperando a vez dela de ir para a superfície. Porque ela é a caçula, então todas as irmãs dela vêm um pouquinho do mundo humano antes dela. O que é original da história da Disney é a estátua que ela tem guardada dentro do quartinho dela lá no fundo do mar. Isso na história original ela também tem uma estátua. E só diz que é uma estátua de uma figura masculina, não diz que é um príncipe nem nada como aparece na Disney. Mas a mudança que eu acho mais significativa na história original, a Pequena Sereia ela é muito mais curiosa pelo mundo de forma geral do que tem a necessidade de conquistar o príncipe. Então, no filme da Disney eu acho que eles romantizaram muito a figura da Pequena Sereia. A Ariel quer se casar com um príncipe, quer ser a princesa do castelo, etc, etc. Mas na história original, a Pequena Sereia não tem nenhum desses desejos, ela não tem nenhum desses impulsos. O que ela quer, na verdade, é conquistar uma alma, porque as sereias não têm alma na história do Hans Christian Andersen. Elas são criaturas míticas. E o que a Pequena Sereia, na verdade, sente inveja do mundo humano é o fato de nós termos almas e quando a gente morre, a gente vai para um céu. E no caso das sereias, quando elas morrem, elas viram espuma do mar. E é isso que incomoda a Pequena Sereia e é isso que faz ela buscar o mundo humano. Essa necessidade de ter alma para quando morrer ter para onde ir, porque ela não quer virar uma espuma do mar. Então, ela procura o mundo humano nesse sentido, para entender um pouco como que seria ter uma alma, como que funciona ter uma alma. E assim como na história da Disney, nesse dia que ela vai conhecer a superfície, quando ela faz 15 anos, ela vê o príncipe no navio, o navio sofre o mesmo acidente que aparece lá no filme da Disney. Ela salva mesmo o príncipe, e aí ela percebe que
os humanos são muito frágeis, que eles podem morrer muito facilmente, podem morrer muito jovens, diferente das sereias que morrem com 300, 400 anos. E aí ela começa a ficar mais fascinada. E ela, de todas as irmãs sereias dela, ela é a mais quietinha, a mais introspectiva, ela é bem na dela. Não tem nada daquela dança, não tem música, não tem nada disso na história original. Mas as irmãs dela são mais desenvoltas, vamos dizer assim. E ela é mais tímida, ela começa a se sentir um pouco mal com isso e tal. E aí, contra a vontade da avó dela, ela procura a bruxa do mar, que não se chama Úrsula, e nem tem forma de polvo nem nada, ela é só uma sereia do mal, vamos dizer assim. E ela procura essa bruxa para ver o que ela pode fazer, como que ela pode ir para o mundo humano definitivamente. E quando ela procura a bruxa, ela não só tira a voz da pequena sereia, como na animação da Disney, ela corta a língua mesmo da pequena sereia e fica com a língua para ela. A pequena sereia nunca mais poderia falar, mesmo que voltasse para o mundo das sereias. E o resto é um pouco parecido, ela vai para a superfície, acaba caindo na orla lá próxima ao príncipe, o príncipe encontra ela. Mas ela não é tremendamente apaixonada pelo príncipe como aparece na animação. Ela vê o príncipe mais como uma forma de entrar para o mundo humano do que como o amor da vida dela mesmo. E o príncipe também não fica apaixonado pela pequena sereia. E ele acaba tratando a pequena sereia como se fosse um animal de estimação, porque ela não fala, ela é toda desengonçada, porque as pernas acabaram de nascer para ela, então ela não sabe andar direito, ela não sabe fazer muita coisa. E para o príncipe ela parece ser uma menina órfã, né? De certa forma ela até é. E aí ele acaba cuidando da pequena sereia como se ela fosse um animal de estimação dele mesmo. Não que trate mal, nem coisas do tipo, mas ele trata como se fosse um animalzinho, ele não tem grandes paixões por ela. Uma outra coisa, as irmãs da pequena sereia vêm visitá-la todo ano, dessa uma vez por ano que elas podem visitar a superfície, elas voltam sempre atrás da pequena sereia. E demora algum tempo até elas perceberem que ela fez um pacto com a bruxa do mar e que ela não vai voltar. Então, na animação da Disney, a gente tem a impressão de que a pequena sereia, né, a Ariel no caso, fica pouco tempo ali com o rei, no castelo e tal. E na história original, ela passa anos no convívio humano, muitos anos mesmo. E ela nunca deixa de ter essa função de animal de estimação do príncipe. A história do Andersen não entra em detalhes, onde ela mora, com quem ela fica, quem cuida dela, o que ela faz no castelo, nada disso. Mas ele dá a entender que ela é uma figura bem secundária na vida do príncipe e que a pequena sereia fica tentando se destacar não para ter o amor dele, mas para conquistar a alma. Porque a bruxa do mar diz para ela que ela só poderia concretizar o ter uma alma se ela conhecesse o amor, que o amor é o que faz o ser humano ter a alma. E que enquanto ela não amasse e nem fosse amada, ela não teria essa alma. Com o tempo, o príncipe vai adquirindo um amor por ela, mas é um amor fraterno. Ele vê a pequena sereia como uma irmãzinha que precisa de cuidado mesmo. Então a pequena sereia aos poucos vai conseguindo conquistar a alma que ela tanto quer, mas nunca de uma forma amorosa ou romântica, é sempre nesse lado mais fraternal. No fim das contas, a pequena sereia percebe que se meteu numa roubada e numa das vezes que as irmãs dela vêm visitá-la uma vez por ano, ela não fala, né, mas ela gesticula que está infeliz, que não está gostando muito, e as irmãs dela procuram a bruxa do mar para saber o que pode ser feito. E a bruxa do mar diz que ela tem duas opções. Ela ou mata o príncipe, se banha no sangue do príncipe, uma coisa bem violenta, ou se ela resolver por voltar a ser uma sereia, ela vai morrer, ela não vai ter uma vida como sereia, ela vai voltar a ser sereia e morrer logo na sequência. E aí ela decide que ela quer morrer e que vai virar espuma do mar mesmo e já foi tudo em vão mesmo, então se dane, mais ou menos isso que ela pensa. As irmãs comunicam à bruxa do mar que ela quer voltar a ser uma sereia
ela começa a sentir uns incômodos, uns desconfortos, falta de ar, aí ela meio que se liga que tá voltando a ser sereia e corre pro mar. E teoricamente ela viraria espuma do mar. Só que como ela passou um tempo com os humanos, e por mais que ela não tenha conquistado um amor romântico, ela conquistou um amor fraternal do príncipe, é como se ela tivesse adquirido uma meia alma. Não chega a ser uma alma em sua forma plena, completa, mas também ela já não é totalmente sem alma como ela era quando sereia. Então ela morre, mas ela não vira espuma do mar, como seria o esperado, como a bruxa do mar esperava, como ela mesma esperava, nem nada. Ela acaba virando um fantasma. E quando ela vira um fantasma, ela conhece outras sereias que tiveram o mesmo percurso que ela, que também quiseram ser humanas, cada uma por seus motivos, nenhuma conseguiu. Muito provavelmente essas sereias fizeram um pacto com a bruxa do mar igual a ela, e ela vira um fantasma, ela fica fazendo parte dessas sereias fantasma. E a história termina com uma sereia que recebe ela nesse limbo, porque ela também não foi pro céu, né? Ela não conquistou uma alma inteira, então ela não foi pro céu. Ela tá no limbo, e aí essa sereia recebe ela dizendo que a função delas agora é, enquanto as crianças que estão nos navios passando por ali dormem, irem lá povoar a imaginação dessas crianças, deixar essas crianças verem elas e tal, para não deixar o mito da sereia morrer. Então a gente entende que enquanto fantasma ela é uma sereia, né? E é assim que a história acaba, é super trágico. Vocês podem ver que não dá em nada, ela não consegue a alma dela, o príncipe não ama ela abdica da família pra nada, é um final super triste, não tem nada a ver com a história da Disney. E que tenta passar uma série de lições de moral, porque o Andersen, antes de mais nada, era um católico naquela época. E algumas das histórias dele tentam passar algumas lições de moral mesmo. Aliás, uma das características dos contos de fada é isso, né? Transmitir uma lição para as crianças e tal. E foi o Andersen que começou com tudo isso. Os irmãos Grimm não tinham tanto essa preocupação, quem tinha mais era o Andersen. E eu imagino que na época isso deva ter povoado muito a cabeça das crianças, né, do tipo, continua aí onde você tá, que é melhor desse jeito do que você tentar ser outra coisa, não sei. Então é uma história bem triste. E é isso. Eu recomendo que vocês leiam a história inteira, que vocês procurem pela história integral, caso vocês tenham se interessado pelo que eu contei aqui. E leiam, porque tem vários detalhes que eu não pude trazer, porque senão esse vídeo ia ficar enorme. Mas só tomem cuidado, porque quando a gente coloca no Google aparece muita história que teoricamente é original, mas não é. Tem que dar uma procuradinha com um pouco mais de calma. E aí eu acho legal ler a história, ver o filme da Disney e cada um escolher o que prefere, né? O meu lado criança, lógico que prefere da Disney, porque é muito mais fofinho. Mas como adoradora de literatura infantil que eu sou, e vocês sabem que eu sou, eu acabo optando pela história original. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O primeiro vídeo que eu fiz aqui foi muito bem recebido por vocês, eu fiquei super contente. Recebi algumas sugestões de melhoria que eu também gostei bastante, estou tentando aplicar já nesse aqui. E se vocês tiverem alguma sugestão de tema aqui para o canal, podem me mandar, que eu vou ficar muito feliz de receber. E eu espero que vocês tenham gostado desse também. Assim que surgir alguma coisa interessante que eu queira falar, eu volto aqui no canal. Tchau! Down the earth the fish is happy, as off through the waves they roll. The fish on the land they